No mundo existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas, e eu consigo te afirmar categoricamente que todas elas são completamente diferentes entre si. Cada uma com uma maneira muito peculiar de pensar, uma maneira muito peculiar, muito particular de encarar a vida. Agora vem uma pergunta: o que nos faz sermos tão diferentes uns dos outros? Se existem aproximadamente 20 a 25 mil genes na espécie humana. Dito de outra forma, como é que é possível a gente ser indivíduos únicos se o livro de receitas, o código genético, ele é limitado? Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e nesse vídeo a gente vai bater um papo cabeça sobre o cérebro. Você vai entender a importância da interação do ambiente ao nosso redor para que haja o desenvolvimento da nossa mente. Antes de continuar, não custa nada lembrar para vocês de curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos bem interessantes sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso para vocês, beleza? Roda a vinheta. Todo mundo já viu a cena de ovinhos de tartaruga eclodindo na praia, com dezenas de filhotinhos se movendo em direção ao mar. Mas poucos tiveram a abstração de se perguntar qual que é o motivo de um filhote de tartaruga já saber se movimentar ao nascimento, enquanto nós, seres humanos, precisamos de meses para poder realizar tamanha façanha. A resposta para essa reflexão ela pode ser bem direta. As tartarugas elas vêm ao mundo com uma pré-programação cerebral, enquanto que os humanos eles precisam ainda de uma interação com o ambiente para poder descompactar tal programação no cérebro. O cérebro humano ele é tão complexo que a quantidade de conexões neuronais elas giram na ordem de centenas de trilhões. E isso excede em muito a quantidade de genes disponíveis. Se não é possível ter a explicação da enorme variabilidade cerebral apenas com base na lógica genética, se eu não consigo ver a possibilidade de todas as interações neuronais na minha cachola terem sido pré-codificados pelos genes, tamanha diversidade ela só pode vir da interação com o meio externo. No século XIX, um fisiologista chamado Johann Spurzheim ele havia proposto a ideia de que o cérebro ele funcionava de maneira semelhante aos músculos. Quanto mais se usava, mais se desenvolvia. Pouco tempo depois, Charles Darwin, aquele mesmo cientista da teoria da evolução, ele observou que o cérebro dos coelhos selvagens eram maiores do que os cérebros dos coelhos que eram domesticados, fazendo o Darwin ponderar que o coelho selvagem ele precisaria ter mais neurônios para poder sobreviver no perigo constante de predadores. Com essas ideias em mente, cientistas desenharam um estudo na década de 60 para tentar compreender se as experiências com o mundo externo tinham o poder de modificar o funcionamento do cérebro. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram vários ratinhos e colocaram em diversas gaiolas. Alguns ratinhos ficaram sozinhos, em gaiolas onde não tinha nenhum tipo de estímulo. E outros ficaram em gaiolas com vários objetos e havendo também a opção de interação com o meio e, inclusive, de maneira social, com outros ratinhos. Depois de um tempo, eles estudaram o cérebro desses animais e constataram que os neurônios estavam mais desenvolvidos nos ratos que cresceram em um ambiente que era cheio de estímulo e de interação social. Por outro lado, os ratinhos que cresceram em um ambiente privado, sozinho, numa gaiola sem nenhum estímulo, tinham neurônios anormalmente encolhidos. Qual que é a conclusão? O ambiente altera a estrutura do cérebro. Tudo é extremamente perfeito na natureza. Ao invés de enviar o ser humano com todas as pré-programações semelhantes às tartarugas, a natureza ela desenha apenas um molde, deixando a cargo do ambiente o restante do desenvolvimento cerebral. Olha só, a gente sabe que existe um número infinito de acontecimentos, de experiências ao longo da nossa vida. Então, fica muito claro quando a gente imagina que o nosso cérebro é o resultado de uma pré-programação básica com o contato com o ambiente, que diante de tantas experiências que a gente vivenciou ao longo da nossa vida, fica muito óbvio o motivo do ser humano ser tão diferentes entre si. É possível, inclusive, que já tenha nascido crianças com uma genética favorável à genialidade, igual um Albert Einstein da vida. Mas também é possível que o conjunto de interações com o mundo ao redor não tenha favorecido o desabrochar de tal gênio. Rebobine a história da humanidade. Agora coloque Albert Einstein em um ambiente familiar conturbado, cheio de abuso físico e psicológico. E imagine se ainda seria possível a gente ter as ideias da teoria da relatividade. Vocês percebem? Os experimentos que mencionei, das gaiolas, eles foram realizados com ratinhos de laboratório. Agora imagina se tivesse sido com crianças. Será que os resultados vistos nos cérebros das crianças, no caso, seriam semelhantes aos vistos nos cérebros dos ratinhos? Infelizmente a gente sabe essa resposta, devido ao caso que aconteceu nos Estados Unidos da Danielle Crockett, um caso bizarro que aconteceu em 2005 na Flórida. A Danielle, até então, ela era uma criança que tinha 7 anos de idade e ela foi resgatada por policiais após ter vivido boa parte da infância trancada em um ambiente escuro,
alheio à interação com outras pessoas e com a natureza. Ela não sabia falar, isso com 7 anos de idade, e nem sabia, inclusive, se comunicar quando os policiais perguntavam coisas básicas, tipo, você se alimentou? Você tá com dor? Então ela não conseguia responder nem que sim, nem que não. Ela não sabia a linguagem corporal verbal de balançar a cabeça dizendo que sim ou que não. Ela nunca tinha comido alimentos sólidos e ela ainda usava fralda. A criança estava suja de fezes e havia baratas espalhadas por todo lugar. Se você notar bem a foto dessa criança, você vai perceber que não existe nenhum traço de expressão facial. É como se ela olhasse para o vazio. Depois de um tempo, os médicos constataram que ela não tinha nenhuma patologia cerebral, nem tinha autismo, nem nenhuma outra doença neurogenética. Todo o comportamento observado na Danielle era apenas o reflexo de um cérebro que não completou a metade do desenvolvimento que estaria a cargo das experiências com o ambiente. Percebem? Hoje a gente consegue enxergar o cérebro durante o seu funcionamento, sendo possível estipular a quantidade de conexões que existem entre os neurônios. E existem estudos mostrando uma redução expressiva da conectividade neuronal quando uma criança ela vivencia traumas e abusos na infância. Sabemos também que existe uma janela de tempo durante a qual o cérebro ele tem uma maior plasticidade. Após você fechar essa janela, o estrago meio que já está feito. A Danielle, depois que ela foi resgatada, ela ficou um tempo em um programa de reabilitação. E após 3 anos, ela até fez algum progresso. Embora ela ainda fosse incapaz de falar, ela melhorou um pouco a capacidade de comunicação, conseguindo demonstrar quando estava com fome ou quando precisava ir no banheiro, por exemplo. Ela chegou inclusive a ser adotada. Só que aos 19 anos de idade, ela passou a morar em um lar de idosos. A esperança de que ela chegasse ao ponto de cuidar de si mesma, de ser independente, praticamente havia acabado. A interação com o mundo, gente, ela é a maior fonte para o desenvolvimento e para o amadurecimento do cérebro. E a infância, ela é o momento mais importante. Todo amor, carinho, acolhimento, cuidado e ensino, eles funcionam como sementinhas, descompactando programas nesse tecido vivo que é o cérebro, capacitando a criança a se transformar em seres humanos extraordinários, únicos e insubstituíveis. Se pegarmos 1 milímetro cúbico de tecido cerebral, nós teremos 20 vezes mais conexões neuronais do que a quantidade de seres humanos presentes no planeta Terra. Olha isso! E essas conexões e esse desenvolvimento depende muito da interação com o ambiente. O que vai fazer essa máquina extraordinária, esse computador vivo, poder expressar o seu máximo desempenho é exatamente a exposição às vastas experiências, às interações, à descoberta, ao aprendizado que acontece com a interação com o mundo. Tudo que você faz modifica o seu cérebro, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. As ideias embrionárias do fisiologista Johannes Spurzheim, ele tem até um fundo de verdade, tinha um fundo de verdade, né? Semelhante a um músculo, se você não exercitar o cérebro, ele meio que atrofia. Você reflete o funcionamento do seu cérebro. Se você é uma pessoa brilhante, cheia de ideias, cheia de motivação em tornar o mundo um lugar melhor, é simplesmente pelo fato do seu cérebro ser bem desenvolvido. Você cuidou bem do seu cérebro. Caso contrário,